Que alegria estar com você mais uma vez para o Viva com Excelência, entrar na sua casa, é uma alegria muito grande. E hoje nós vamos continuar uma conversa da semana passada com o reverendo Ivonildo Teixeira sobre finanças. E você que não pôde acompanhar o nosso programa, você pode acompanhar a primeira parte, os endereços estão passando aí no youtube.com/BatistaBethesda ou no nosso site www.batistabethesda.org.br. Você vai acompanhar as notícias da Bethesda, eu quero que você pegue uma caneta, uma agenda para anotar os nossos eventos. Você é o nosso convidado. E a partir do próximo domingo, venha descobrir que Juntos Somos Melhores. Campanha 40 Dias de Comunidade. A partir do domingo 19 de outubro, às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. 40 Dias de Comunidade. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Venha participar conosco. Quer saber mais? Nos envie um e-mail para celulas@batistabethesda.org.br ou ligue para 3421-5618. Venha participar conosco das nossas celebrações todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Nas nossas celebrações temos culto para crianças de 0 a 9 anos e tradução do culto para os surdos. O clube fica nos seguintes endereços: entrada 1, na Avenida Brasília 571, ou entrada 2, na rodovia SP-304, no quilômetro 167. Venha com a sua família. E acompanhe a Bethesda nas redes sociais. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No Twitter, @IBBethesda. E no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Hoje nós vamos continuar uma conversa que nós iniciamos na semana passada com o Ivonildo Teixeira. Muito bom ter você novamente aqui. Semana passada a gente começou esse bate-papo sobre finanças e eu quero começar fazendo uma pergunta de um assunto que é tabu, que é polêmico, principalmente para aqueles que não entendem aquilo que a Bíblia diz. Ivonildo, o que é o dízimo? Na verdade, a Bíblia fala sobre isso, o que é essa expressão chamada dízimo? Eu aprendi, pastor Ricardo, com 8 anos de idade, isso já vai para 46 anos, que eu aprendi sobre o dízimo. Lá na escola bíblica, na igreja, ensinaram para mim que o dízimo é a 10ª parte daquilo que nós recebemos. Então tinha um baita de um professor que tinha uma dinâmica fantástica. Ele sabia que a garotada gostava de bolinha de gude. Ele chegava lá com 10 bolinhas e falava assim: olha, essas 10 bolinhas o Papai do Céu está dando para você. Você tira uma e dá para ele, que é o dízimo. As 9 são suas. E eu ficava com pena de Papai do Céu. Eu falava, poxa, mais uma só para ele. E eu com tantas aqui, eu queria dividir. A metade para o Papai do Céu, a metade para mim. Mas na verdade, o dízimo, você pega em qualquer dicionário, você pega nas línguas maternas, né, da Bíblia, né, o hebraico, o grego, você pega o latim, o dízimo é a 10ª parte de algum valor. Você vai para o espanhol, para o inglês, para o alemão. E o dízimo é algo que está estabelecido na palavra de Deus? Tem muita gente que questiona, fala, isso é uma coisa, algo da igreja, é algo do pastor. Dízimo é uma instituição bíblica. Foi uma ideia, Deus que teve a fantástica ideia de criar o dízimo. Onde é que deve ser entregue isso e quem é que pode administrar isso? Tem as mais variadas interpretações. Se o dízimo é do Senhor, eu posso entregar lá naquela casa de caridade, porque afinal de contas eu vou estar entregando algo para o bem, né, para o social. O que a Bíblia fala sobre isso? Tem muita... o dízimo, de fato, ele é um mandamento, né? Quando você... Então não é uma opção. Não. É óbvio que as pessoas podem não dar, mas... O dízimo é um dever. E aí, quando você vê, por exemplo, a palavra citando com relação ao dízimo, fala que você deve trazer o dízimo à casa do Senhor, à casa do tesouro. Então, trazer é uma ordem, está no imperativo. Mas o cristão que tem a consciência de que o dízimo é sagrado e que ele deve ser devolvido a Deus num ato de adoração,
Ele faz isso como uma obrigação, que eu costumo dizer, uma obrigação prazerosa. Eu escovo os meus dentes com prazer, porque eu sei que eu estou cuidando da minha saúde e não vou ter greve em casa com os beijinhos com a minha patroa, entendeu? Vai deixar de fazer essa higiene bucal para você, vai sobrar para você em casa. Então, você, todo chato, tem que comer todo dia. Quem é que não gosta de comer todo dia? Então, são obrigações prazerosas. O cristão, quando ele devolve o dízimo, ele sabe para quem que ele está devolvendo. Não é para uma instituição. Então isso eu acho que é importante até frisar para quem está em casa. Com certeza. Tem muita gente que fala assim, mas eu estou dando dízimo, como é que eu vou saber se ele está sendo bem utilizado? É por isso que eu não vou dar. Isso aí. Como proceder nesse caso? Então, eu não estou entregando o dízimo para uma instituição, não estou entregando o dízimo para um homem, eu estou entregando o dízimo para Deus. Mas Deus não recebe o dízimo, Ele recebe através das igrejas que têm os seus líderes que estão ali à frente, que são responsáveis em receber essas doações. E em cada igreja existe uma diretoria que foi instituída ali de homens e mulheres sérias. Se eles estão sendo honestos ou não, problema deles. Eu creio que por isso é importante quem está em casa escolher uma igreja que seja séria. Exatamente. Né? Isso é, se eu vou escolher uma igreja que é séria, eu tenho que, pelo menos, começar a frequentar aquela igreja. Vou sondando ali para ver quem é aquele líder, quem são aquelas pessoas que frequentam, são pessoas sérias. E se eu percebo que eu estou num ambiente sério, ali eu vou me reunir com a minha família e ali eu vou entregar o dízimo que pertence a Deus para aquela igreja que certamente tem projetos para aquela comunidade. Isso eu ia até perguntar. O dízimo tem um propósito. Qual é o propósito do dízimo? A Bíblia fala que o dízimo é para a manutenção do ministério do Senhor naquela localidade e além mar. Então, por exemplo, a igreja abre frentes de trabalho. Então, hoje você está na rua... Ralph Bernat. Isso. A igreja começa a crescer. Você tem uma visão de abrir uma filial. Para abrir aquela filial, você vai ter que ter um dinheiro para você alugar um salão, para pagar uma energia, para pagar um talão de água e para manter uma pessoa que vai cuidar daquele trabalho naquela filial. De onde virão aqueles recursos? É dos dízimos e de ofertas que são entregues para que haja expansão do trabalho do Senhor. Então, eu não dou o dízimo por dar. Eu não entrego o dízimo de qualquer maneira. Eu sei que ele tem um propósito. E como ele foi uma ideia de Deus, e o Senhor diz que eu devo devolvê-lo, vou fazer num ato de obediência. Aliás, essa palavra obediência é a palavra-chave de toda a Bíblia Sagrada, né? A palavra obediência. Quando nós obedecemos, nós só ganhamos com isso. Ivonildo, nós vamos agora dar uma paradinha, a gente vai ver uma reportagem lá nas ruas, o que as pessoas pensam sobre o que é o dízimo, qual é a opinião delas, você vai conferir agora. Para mim, dízimo é você devolver tudo aquilo que Deus te dá. Dízimo é 10% de tudo aquilo que passa na sua mão. É uma partilha. Dízimo para mim é uma coisa de louvação, né? Dízimo é uma devolução do bem que Deus dá para nós. Dízimo é dar os 10% na casa do nosso Pai. Começa a fazer um voto com Jesus Cristo, né? Você chega na igreja, você faz seu voto, você tem aquela dedicação de igreja, né? Isso é o que eu sei de dízimo. Na igreja eles pedem o dízimo para ajudar na igreja, ou se a igreja tiver com algum problema, a gente dando um dízimo contribuindo com a igreja, ajuda a arrumar um conserto que é para a igreja mesmo. A gente tem que fazer isso, porque Deus dá o dia, dá o sol, dá o amanhecer, dá a saúde, e você não dá nada para Ele. Você tem que contribuir com a obra dele. Está ajudando a construir mais irmãos, mais crentes, mais povos da igreja, né? Se você frequenta a igreja, aí você tem que ajudar na despensa, nessas coisas, porque já que Deus te dá, você tem que devolver aquilo que Ele te dá. Você vai estar devolvendo para a casa de Deus tudo aquilo que você recebeu dele. Dízimo pra mim é uma coisa que ajuda a igreja, sabe? Ajuda os pastores, né? Ajuda na igreja, pagar as contas, essas coisas. Tem igrejas que abusam um pouquinho. É passado de uma maneira
de uma maneira assim, pegada de várias partes da Bíblia e interpretada de outra maneira para o público em geral. Eu não concordo com isso. Você tá doando dinheiro para Deus gostar mais de você? Eu acho que não tem necessidade disso, cara, porque Deus é um só, e qualquer igreja que você for, né? Digamos que o dízimo ele vai para a pessoa que tá lá dando palestra para você e ele tira dinheiro com isso. Acho que é uma profissão que ele leva, né? Ao invés de ficar passando uma palavra de Deus, que é o certo. Acho que isso daí. A gente observou que as pessoas têm as mais variadas opiniões a respeito do assunto, muitas vezes sem saber o que a Bíblia diz, sem saber os benefícios, né, que vem disso. Mas por que esse tamanho preconceito e às vezes até mesmo dificuldade, né? Falar um assunto sobre esse é muito complicado, o pastor deve saber, fala no Brasil todo. Por que essa dificuldade das pessoas com esse assunto, mesmo quando elas sabem que é bíblico? As pessoas, às vezes, elas têm essa luta e a dificuldade com relação de aceitar o assunto do dízimo e de ofertas e contribuições variadas, porque, infelizmente, há muito escândalo. Há muita coisa errada, inclusive no meio das igrejas. Líderes que muitas pessoas que depositavam a sua confiança, de repente, caíram, tombaram. E nós entendemos muito bem isso, que todos nós estamos sujeitos a erros. Quem está de pé, cuidado porque não caia, que diz a palavra. Mas parece que o homem é muito cruel. O homem, ele gosta de ser perdoado, mas ele não gosta de perdoar. Então, quando um homem cai num erro como esse, acabou. Mas por isso que é importante igrejas sérias, né, talvez se blindarem na transparência, né, da prestação de contas. E não deixar de ensinar. Porque alguns, quando escuta de algum escândalo que acontece com a igreja A, B ou C, então se priva. E vai para outro extremo de não falar do assunto. Aí o que acontece? As pessoas não têm argumento para querer discutir lá fora com alguém que às vezes vem com um pouquinho mais de conhecimento. Então, daí a importância. Eu me lembro que uma vez um pastor falou isso comigo: olha, eu dei um tempo na minha igreja, nem estou pedindo mais dízimos na minha igreja. Não estou pedindo porque o momento não é para isso. Eu falei assim, o senhor está perdendo uma grande oportunidade de ensinar para o seu povo o que é que de fato a Bíblia ensina sobre esse assunto em toda e qualquer situação. E eu ia fazer uma pergunta, voltar a uma pergunta, na verdade, que é essa. Talvez pelos escândalos, pelas dificuldades, as pessoas começam a falar: eu não vou entregar o dízimo na igreja porque eu não sei o que vai ser feito dele. As pessoas podem fazer isso? Quem é que pode administrar esses recursos? O que a Bíblia fala? Pastor, tem muita gente fazendo muita coisa errada com o dízimo. Gente que não entrega na igreja, ou se entrega, pega o dízimo e divide em 5 partes. 2% dá para uma obra missionária, 2% ajuda não sei quem, mais 2% ele entrega para uma casa de recuperação e ele sai dando uma de Papai Noel, entregando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Que parece nobre, mas isso pode ser feito? Outros pegam o dízimo e começam a construir algumas obras na cidade e depois diz: não, eu construí. Aí você vai apertar o camarada: não, eu peguei meu dízimo e durante uns 2 anos eu guardei meu dízimo, porque eu não estava concordando com o que você fazia na igreja, guardei e depois aquela conta que eu abri para Deus, eu peguei aquele dinheiro e comecei a construir um templo, comecei a construir uma casa de recuperação. E ninguém tem autorização para isso. O meu papel como dizimista é entregar o dízimo na casa do Senhor. Se eu não estou satisfeito com a igreja onde eu estou, se eu não confio no líder que está cuidando da minha vida, então eu vou procurar um outro lugar onde eu vou me sentir sério, me sentir bem, mas eu vou devolver aquilo que não pertence a mim. Então, existe muita coisa errada nesse meio, mas a maioria revoltada, desapontada, mas existe cura para isso, né? Existe solução para isso. Basta que a pessoa entenda o seguinte: o que é o dízimo, quem foi que idealizou o dízimo, a ideia do idealizador, onde se deve entregar esse dízimo e o que é que eu vou receber em benefício por aquilo que eu vou entregar o dízimo e a oferta, enfim. Nós vamos dar uma parada para o final, aí você vai responder esses benefícios, que eu acho que é importante, o que a Bíblia fala, né? E nós vamos acompanhar o 180 Graus, que é uma história de uma vida que teve um encontro com Jesus e uma vida que foi transformada.
Antes de eu me converter, eu tinha problema com drogas, tal, era baladeiro, assim, tal, gostava de sair bastante, né? Comecei a sair com 12 anos, né? Tive envolvimento com drogas. Pude, assim, ver o que o inimigo queria verdadeiramente com a minha vida, né? Através das drogas, não conseguia minha libertação, minha vitória, né? E Deus sempre me falando, não, prossiga, levante que eu estou com você e tal. E foi as palavras de vários amigos meus, né, falando para mim, persevera, Deus está com você e tal, que foi que eu conseguia, né, caminhar com Deus assim e conhecer Ele verdadeiramente. Porque assim, na verdade eu sozinho não conseguia me viver livre das drogas. Verdadeiramente assim eu pude entender o amor de Deus para a minha vida, assim, né, através dos meus amigos querendo me ajudar, né, a sair das drogas e tal. E a célula foi muito importante na minha vida, no meu casamento. E hoje eu posso assim dizer para você que a minha família é restaurada através da célula e através de 3 amigos meus que me ajudaram bastante, que é o Wesley Camarcelli, o Xandão Cadani e o Ronaldo Cassandra. Esses casais são muito importantes na minha vida, né, que foi através da célula que me ajudaram bastante a conseguir a minha libertação das drogas. O legal de você servir a Deus é que você pode sonhar e seus sonhos ser concretizados, não ser frustrados. Isso assim fez eu mudar bastante, assim, né? O Ederson de hoje é um cara sonhador com Deus, mas Deus ele fala para mim, eu vou realizar todos os seus sonhos. Você acompanhou 180 graus e eu queria que você guardasse isso de verdade no seu coração para uma vida com excelência. É só entregar a vida de verdade para Jesus, Ele vai mudar a sua vida e te dar uma vida com excelência. Ivonildo, falar de finanças, de dízimo, que é um assunto amplo nas Escrituras, a Bíblia não fala só de dízimos, fala de oferta, fala de generosidade. Eu queria que você talvez falasse aqui quais são os benefícios, porque uma grande dificuldade é a seguinte: ou pessoas que não contribuem por falta de fé, porque não acreditam, ou aquelas que têm uma motivação errada. O que a Bíblia fala? Como é que a gente pode equalizar esse dilema aí, dos extremos? Eu gosto muito, quando eu falo sobre dízimos e ofertas, eu gosto muito de ler Provérbios. Salomão foi, segundo a Bíblia, o rei mais próspero. Antes dele, depois dele, nenhum outro rei iria ter tanto. E ele aprendeu com o seu pai, Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Salomão, ele deixa uns ensinos lindos a respeito do dízimo e da generosidade nas ofertas. Ele fala assim: adore a Deus com o melhor que você tem. Faça isso e você terá tanto que não será capaz de armazenar. Quando você pega esse texto, numa outra versão, ele está falando de dízimo. Ele está dizendo assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E então se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele está dizendo o seguinte: quando você aprende a honrar a Deus com as primícias, a palavra primícia no original hebraico é dízimo. Quando você aprende a honrar a Deus, entre tantas honras que Ele merece, com o dízimo, ele diz que Deus já embutiu nesse pacote a bênção da multiplicação, a bênção da fartura sobre a sua vida. Então é a questão de você ler, de você ouvir e de você acreditar e exercitar aquilo. Ele disse, olha, você experimente isso porque eu experimentei isso. O meu pai que me ensinou isso que eu estou ensinando para você, meu pai viveu isso. E nós, lá do campo, meu pai chegou ao trono. E eu cheguei ao trono. E o Eterno me fez prosperar. Então, essa é a prosperidade que eu acredito. A estatística mostra em quase 1.300 igrejas que as igrejas desconhecem a temática de oferta. Tanto é que você observa, desde as
pequenas às grandes igrejas, o maior percentual nas igrejas, dízimos, e um percentual pequeno, com exceção desses grupos que não tem nada a ver com igrejas sérias. Então eles batem muito sobre a oferta porque ali eles arrancam tudo. Que eles podem e que eles não podem, eles arrancam das pessoas. Mas estou falando de igrejas sérias. É uma vergonha o quadro de oferta das igrejas no dia a dia. Você é pastor, eu sou pastor, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se não houver um discipulado nesse assunto na igreja, é uma vergonha. A igreja, se ela depender das ofertas no dia a dia, ela vai passar vexame. E tem igrejas por aí que estão usando dízimo para construir, usando dízimo para comprar casa pastoral, usando dízimo para comprar tantas coisas. E isso não é bíblico. Você não vê uma passagem sequer na Bíblia Sagrada que um pastor deva pegar o dízimo para construir uma igreja. Todas as vezes que Deus quis uma construção no Velho Testamento, ele pediu ofertas. Exemplo, tabernáculo, pediu ofertas para Moisés. E quem tinha, deu maravilhosamente, que Moisés proibiu o povo de ofertar. O templo bilionário, Deus pediu ofertas. Reconstrução dos muros, oferta. Você não vê uma passagem sequer nas Escrituras. Pegue o dízimo para construção. Ao contrário, o dízimo é para manutenção do ministério. Projetos, ofertas em geral. Para a gente chegar ao final aqui, falar um pouquinho dos seminários, um pouquinho aqui, que conselho você dá para quem está em casa e que quer começar a fazer isso, ser fiel a Deus, tem muita dificuldade, qual é o conselho que você dá? A primeira coisa que eu diria para a pessoa é abrir o coração para Jesus. Esse é o maior negócio que uma pessoa pode fazer. Abrir o coração, confessar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, para que Ele seja o motivador da sua vida. Essa é a maior motivação que o ser humano precisa ter. Então, ter Jesus como Senhor, como centro da sua vida e obedecer à cartilha dele, ler a palavra dele, se envolver nas lindas histórias nos evangelhos, conhecer a história de Jesus e experimentar um dos grandes princípios eternos que muitos estão praticando, que é devolver a Deus o dízimo de tudo que você recebe. Recebeu um salário mínimo, tira a 10ª parte e leve no ato de adoração ao Senhor, não no ato de barganha de negócio com Deus. Vai lá e entregue no ato de gratidão. E sempre separe uma oferta de gratidão pelo que Deus tem sido na sua vida e tem feito na sua vida. Semeie essas coisas e você vai experimentar com o tempo que a bênção de Deus chegará na sua vida, chegará nos seus negócios, chegará onde os seus pés pisarem, porque essa é a promessa do Senhor, está escrito, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu tenho experimentado isso já há 46 anos, e eu tenho provado a fidelidade de Deus. Vale a pena. Vai aparecer aqui, Ivonildo, talvez os seus contatos para os seminários, vai aparecer aqui, você que está em casa, pastores que estão acompanhando o programa, que querem levar o pastor Ivonildo, e eu quero indicar, pelo menos dos 35, não dá para falar de todos os livros aqui no programa, mas tem aqui aparecendo o Facebook, o site, que você pode ter contato, tem pelo menos 35, 29 nessa área. Quero falar de 2 aqui, o Salve-se Quem Puder, do Inimigo do Pecado, do Fogo Eterno, do que você quiser, da editora Fôlego. É um livro na área de evangelismo. De evangelismo. Quando as torres gêmeas caíram, eu me inspirei nesse livro. Um livro muito bom para você dar para uma pessoa que está afastada, longe de Deus e que não crê até mesmo em Deus. E esse eu acho que é voltado para pastores, Lágrimas de um Sacerdote. Para você, pastor, líder, você quer presentear o seu pastor, leia primeiro um livro que vai abençoar a sua vida. Obrigado, Ivonildo, pela participação nessas 2 semanas aqui no Viva com Excelência, na Igreja Batista Bethesda. Foi uma honra muito grande recebê-lo aqui. Deus abençoe você grandemente. A alegria foi minha, pastor. Eu estou muito feliz de poder ter podido somar aqui com você nesse belo programa e que vivamos com excelência, em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar agora com Percepções, que é uma palavra aí voltada para a sua semana e para o seu coração. Dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e principalmente para a vida de Jesus,
nós temos tantos exemplos e tantos conselhos importantes para a nossa vida. E eu quero deixar no Percepções de hoje 4 conselhos importantes para a nossa vida. O primeiro deles é: aprenda, reconheça que você não vai muito longe sozinho. O nosso orgulho, ele sempre tenta nos levar e nos pegar pensando que nós não precisamos de nada e nem de ninguém. E na verdade, sozinhos nós somos limitados, sozinhos nós temos data de validade. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos de pessoas, nós precisamos de Deus. Um segundo conselho que eu quero te deixar é: aprenda a valorizar mais pessoas do que as coisas. Vivemos um tempo em que as pessoas são usadas como coisas e as coisas estão sendo cuidadas como pessoas. E não pode ser assim. As pessoas à nossa volta, as pessoas que são importantes para nós, elas precisam se sentir amadas, valorizadas, e às vezes estamos valorizando mais as coisas, mais aquilo que nós achamos que é importante, e até valorizamos as pessoas erradas. Em terceiro lugar, aprenda a reconhecer os seus erros e a pedir perdão. E nós encontramos os problemas e os erros nos outros de maneira muito fácil. Nós apontamos os dedos, nós achamos que somos melhores muitas vezes do que os outros e detectamos facilmente os erros dos outros. Mas a grande questão é: eu sou capaz de identificar, de vencer o meu auto-engano e reconhecer os meus próprios erros? Eu sou capaz de achar em mim mesmo, como que olhando para um espelho, e identificar aquilo que está errado em mim? E mais do que isso, eu sou capaz de reconhecer o meu erro e ir até a pessoa que eu errei, a pessoa que eu falhei, e pedir o perdão para essa pessoa? É possível dizer que talvez essa seja uma das maiores expressões de humildade que podemos ter. E em quarto lugar, eu quero dizer para você: creia que em Cristo você é mais do que vencedor. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nós precisamos dele para que essas atitudes estejam em nós, que somente através da vida que Jesus nos dá, nós conseguimos viver essas atitudes que nos fazem levar e trilhar por um caminho de vitória. Que Deus te abençoe. Chegou ao final mais um Viva com Excelência. E o nosso desejo é que nessas 2 semanas, você que acompanha os nossos programas, você experimente a prosperidade bíblica de acordo com a palavra de Deus diz. Quero convidar você para estar no Clube Atlético Piracicabano. Nós vamos iniciar aí no dia 19, 40 dias de comunidade. Eu quero orar por você, está aparecendo na tela. E eu quero desejar a você uma semana abençoada, um bom final de semana. Viva com excelência e até a semana que vem.